Boa tarde a todos vocês, amém? Um beijo no coração de todos vocês, aonde quer que você se encontre na tarde desse dia. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção. Vou gravar mais um vídeo para edificação dos nossos corações e gostaria de que você ficasse comigo aqui na casa, tá bom? Então vamos lá. Narcisistas, pessoas tóxicas, complicadas, mal amadas, desorientadas, sem foco, sem brilho próprio, sem vida própria, sem luz, tentando apagar a vida das pessoas que os conhecem. Narcisista, como eu devo lidar melhor com ele? Então, isso aqui é mais ou menos uma reflexão para os nossos corações. Quando eu digo ele, eu estou querendo dizer, não importa se é ele, se é ela, quantos anos eles têm, eu estou dizendo da persona narcisista, não importa o sexo. Estamos falando de uma mente doente, ok? Então a gente aprende que a gente precisa ser frio. Não é fingir não sentir nada. Porque nós não precisamos fingir que a gente não sente nada. Mas a gente pode ser frio com uma pessoa narcisista, não demonstrando nenhum sentimento em relação à pessoa dele. Você vai continuar sentindo, amando, vivendo, expressando as suas emoções, dando os seus melhores sorrisos, estando nas festas, nos melhores lugares. Eu estou dizendo quando se trata da pessoa narcisista. É para ela e com ela que você não deve expressar os seus melhores sentimentos, ok? Então a gente vai demonstrar estar frio. Outra coisa, a gente precisa demonstrar e ser indiferente com uma pessoa narcisista. Para mim, tanto faz. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, melhor também. Então, você vai mostrar essa indiferença para a pessoa narcisista. Você não está julgando a pessoa narcisista. Você está fazendo uma autodefesa do comportamento do narcisista que vem para destruir as coisas boas que você carrega e que você tem. Então, você precisa ser indiferente às coisas e às bagagens que o narcisista carrega com ele. Então, a indiferença vai te ajudar demais a lidar com essa pessoa narcisista. Por que essa indiferença vai te ajudar a lidar? Porque você vai demonstrar estar sem sal, como um chuchu que foi cozido apenas numa água quente e que não teve nenhum tempero. Então, você vai se demonstrar indiferente e sem tempero algum para essa pessoa narcisista. E isso não vai agradar muito e eles não vão querer muito estar por perto, nem vai querer fazer jogo de manipulação com você, ok? Então, a gente precisa aparentar não sentir nada pelo ser. Não é que você não sente, você sente, você é humana. Não estou falando para você ignorar a sua dor, ignorar o que você sente. Você sente, você viveu a história. Eu estou dizendo em relação a você sentir os melhores sentimentos pela pessoa narcisista. Aparenta não sentir nada pelo ser. Como se você estivesse transmutando isso que já te aconteceu, mas que você não está mais no passado, mas que você agora está no presente, caminhando para o futuro, aonde o narcisista não tem perna nem para caminhar, muito menos para correr atrás de você. Tá entendendo? O seu foco está no futuro. Então, se ele insistir em querer estar por perto de você, você tem que estar bem com você sem passar isso para ele. Porque às vezes tem situações que não tem como a vítima ficar longe da pessoa narcisista. Então você vai estar bem no seu interior, porém você não precisa demonstrar para o narcisista. Então você vai ficar ainda melhor quando você perceber que esse narcisista não está tendo como acessar as suas emoções interiores, tá entendendo? Porque deles, gente, ali, nesse momento que eles tentam se aproximar de você
e que eles não vão conseguir acessar como está as suas emoções, como está você no seu interno, o ego deles vão no chão. É como um prédio que desmorona, vai no chão. Porque eles só conseguem manipular se eles acessar suas emoções. Então entenda, lida com o ser não esperando nada dali. Se você tiver que lidar, às vezes você tem filho, tem outros assuntos que você precisa tratar com a pessoa, não tem como você cortar, né, o vínculo 100% da pessoa, então você precisa aprender a lidar com as coisas que vêm dessa pessoa, porque você já sabe que a mente da pessoa ela é doente. Então você está entendendo que você vai lidar, mas não esperando nada dali, nada bom, e se for ruim também você não vai esperar, porque não vai te afetar mais. Então você precisa estar com esse posicionamento diante de uma pessoa narcisista. Porque narcisista não sentem nada por ninguém. A questão do narcisista não é pessoal, não é com você, não é em você, não é por você, não é só você, é qualquer pessoa que se aproxima deles. Eles vão tratar essas pessoas da mesma maneira, fazendo os mesmos jogos, adoecendo as mesmas mentes, apertando os mesmos gatilhos, ainda que com pessoas diferentes. Vocês estão entendendo? Então, só a vontade de ver a pessoa estribuchando por eles e por algo que eles não têm para dar e que eles não sentem por ninguém, isso já traz alegria na vida do narcisista. Por isso que é importante a vítima não dar reação. Porque a vítima começa a sentir essa dor intensa na alma, mas ela não sabe de verdade a raiz e de onde veio essa dor na alma. Ela pode até lutar contra isso que ela está sentindo, mas quando ela olha para dentro dela, ela não vê força. É isso que eu quero que vocês entendam. Quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que superou mais de 3 narcisistas. E ainda lido com narcisista todos os dias. Eu lido na igreja, eu lido no trabalho, eu lido quando eu estou fazendo massoterapia, eu lido dentro do ônibus, eu lido na rua, eu lido na família, em todo lugar tem. Quando você detecta que você tem que se posicionar como alguém que não se afeta com aquilo que vem deles. Graças a Deus, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, Ele tem nos fortalecido. Então, o que acontece? Essa dor, ela vem da alma do narcisista. Eles carregam essa dor intensa com eles. E ele sabe que veio deles. Então, você tem que aprender a desmoronar o castelo narcísico. Você precisa desmoronar esse castelo narcisista. Que ali nunca teve nem cavalo, nem príncipe, muito menos castelo. Foi tudo ilusório, foi tudo uma montagem. Entendeu? Só um reinado falido, com nome de reinado, mas nunca existiu nenhuma hierarquia, nunca teve nada ali. São destruídos e invalidados neles mesmos. Por que eles tentam invalidar as pessoas que eles conhecem? Gente, narcisistas não sofrem por nada. Narcisista não sofre por nada nem por ninguém, a não ser pelo próprio sofrimento narcísico pertencente unicamente a eles mesmos, que é um sofrimento que eles carregam com eles há muitos anos. Tanto que é um sentimento destrutivo. Eles sofrem por causa disso que eles carregam com eles. Eles não sofrem por causa de ninguém. Então, observem. Na mente de uma pessoa narcisista, ele é tão bom, ou ela, né? Se for uma mulher narcisista, ela é tão boa, mas tão boa em tudo, que ninguém merece estar com eles. Nossa, você está na presença de um narcisista? Ô Senhor, misericórdia, você não merece, ninguém merece estar na presença do narcisista. Eles são muito bons naquilo que eles fazem. Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Sendo que não são bons em nada de bom
nem mesmo naquilo de ruim que eles carregam e tentam fazer com os outros. Até nisso o castelo cai, até nisso vai abaixo. Nem manipular as pessoas, quanto mais nas coisas boas. Eles não são bons em nada. E eles sabem que eles não são bons. Então prestem atenção. Para uma pessoa narcisista, a mãe é ruim, o pai não presta, o trabalho não é digno da presença deles ali, né? Um patrão que às vezes eles estão naquela empresa ali que eles estão prestando serviço, é um bobão que vive para mandar pensando que está possuindo alguma coisa, mas na verdade esse patrão vai terminar sem nada. A mente de um narcisista é desse jeito, gente. Então, se eles trabalham ali numa empresa, isso aqui é uma comparação, eles trabalham numa empresa, é como se a presença deles fosse tão importante que esse patrão e essa empresa não merece estar à altura deles ali, que eles estão prestando serviço. Quem merecia mandar em todo mundo ali era eles que chegou nessa empresa e não o dono da empresa. Vocês estão entendendo como é a mente de uma pessoa narcisista? Então, se um narcisista descobrir que tem alguém dali esperando uma oportunidade, ele está nesse trabalho, ele está observando que tem alguém ali que está aguardando uma oportunidade para poder melhorar até na sua qualidade profissional mesmo. Se ele descobrir isso no mesmo ambiente, gente, eles sabotam a mente dessas pessoas para que elas voltam o foco para eles, para a pessoa deles, para aquilo que eles aparentam ser no ambiente, sendo que eles não são, enquanto essas pessoas deveriam estar investindo nelas mesmas, na profissão dela, em um outro curso, em um outro nível de maturidade. Então essas pessoas param mesmo até a sua caminhada dentro da mesma empresa para voltar o foco para esse narcisista que agora entrou. Então daqui a pouco o navio afunda. O que acontece? O navio afunda. E por que esse navio afunda? Porque o próprio patrão, que é o dono da empresa, despede funcionários, gente. Vocês prestem atenção, despedem funcionários antigos explosivamente com essas pessoas, sem buscar a real causa do que aconteceu. Aí a empresa começa a sofrer perdas financeiras, começa a perder muito financeiramente. E eles ali por perto, vendo o desespero dos mesmos, do patrão, de alguns funcionários, e eles estão ali sabendo que eles são a causa de todo aquele caos que está acontecendo naquele ambiente. E eles bem tranquilos, né? Que aparentam estar tranquilos, sem que as pessoas saibam de onde está vindo aquela negatividade toda para aquele ambiente, aquela inveja destrutiva desde que o narcisista pisou na empresa. Vocês estão entendendo? Todos sofrem ali no ambiente, menos o narcisista, menos eles. Eles criam rixas entre gerente e dono de uma empresa. Prestem atenção, você que é dono de uma grande empresa, em nome de Jesus, se você está me ouvindo agora, preste atenção. Eles criam rixa entre o dono, o proprietário e o gerente. Por que eles fazem isso? O gerente é mandado embora e ele se sente a única pessoa que é capaz de ocupar a cadeira daquele gerente no ambiente. E ele aplaude a saída dessa pessoa com honra, sem que essa pessoa percebeu quem foi que causou aquela intriga entre o gerente e o dono da empresa. Vocês estão entendendo, gente? E imerecidamente eles arrumam um jeito de manipular o próprio dono, a ponto do dono dar a ele o lugar dessa cadeira de gerente, e ele começa a sentar na cadeira dessa pessoa que foi despedida, gente. Antiga, às vezes. Antigo no ambiente. Muitos ficam sem entender nada. Até as pessoas descobriram o que é que está acontecendo na empresa, já levou todo um povo à falência, gente. Então, quando o dono da empresa, às vezes, né, porque são pessoas estudadas, que têm conhecimento, tenta observar que algo está acontecendo de errado ali, e o narcisista geralmente ele trata o dono muito bem, ele se torna amigo do dono no ambiente, pode ser tarde demais, pode ser muito tarde.
esse narcisista pode até ser mandado embora depois, se caso o patrão, o dono da empresa, perceber alguma maldade ali. Mas só que pode ser tarde, porque já causou um prejuízo financeiro muito grande no local e já fez muita gente ficar sem as respostas que elas precisavam e às vezes sem os seus empregos que elas tinham e viviam muito bem antes desse narcisista aparecer nessa empresa. Vocês estão entendendo? Então, eles atuam como pessoas do bem, porém eles entram querendo causar o caos na vida das pessoas. Eles agem como se as pessoas não merecessem estar ali. Então, eles agem como se as pessoas que eles conheceram ali naquele ambiente não merecessem produzirem, prosperarem, progredirem. Essas pessoas não merecem, por isso eles fazem de tudo para que essas pessoas percam o seu lugar de honra, né? Que tanto lutou para poder estar naquele emprego, naquele trabalho, e a partir da chegada desse narcisista tudo vai abaixo. É assim que eles são. Improdutivos neles, em todas as áreas da vida deles ou delas. Quando é mulheres narcisistas, elas também fazem um caos, um estrago na empresa que elas entram, né? E eles vão deixando o rastro fica. Então, quando o patrão, o dono da empresa acorda, né, e começa a perceber tudo isso, o prejuízo já foi deixado, ainda que ele despede esse narcisista, ainda que ele descobre a causa de tudo aquilo que aconteceu, o prejuízo já foi dado no local. Gente, se você me ouve, você que tem poder nas suas mãos de contratar pessoas para a sua empresa, se você está me ouvindo agora em nome de Jesus, tá? Quem sou eu para ensinar alguém? Mas se você tiver que contratar alguém, olha bem o currículo da pessoa, observe o histórico da pessoa, ligue, pergunta nos outros lugares que a pessoa trabalhou, quem era ela, como ela se comportava diante dos colegas. Vocês estão entendendo? É muito importante, porque você vai livrar de muitas vidas sofrer em volta de você e você mesma vai se livrar de sofrer um dano financeiro muito grande e às vezes até perda de grandes amizades de muitos anos. Vocês estão entendendo, gente? Então, se você não pode fazer isso, porque às vezes a empresa é grande, não dá conta de você resolver muita coisa sozinha, peça alguém da sua confiança, alguém da sua responsabilidade, mas alguém que traga para você a resposta do currículo que eles viram e que, né, contratar essa pessoa com muita clareza, com muita personalidade e dando um carimbo de honra para a chegada dessa pessoa na empresa. Não contrata narcisista. Não vai pela emoção, não vai pela aparência, não vai pela palavra bonita, não vai pelo comportamento de gente normal, porque nem todo mundo que aparenta ser normal é, gente. Então, você vai continuar sendo abençoando a vida de outras pessoas, mas observe antes de você colocar qualquer pessoa para dentro da sua empresa. Eu sei do que eu estou falando e eu já vi muita gente chorar sem necessidade, voltar para casa dentro do ônibus chorando, quase infartando, porque estava lidando com narcisista na mesma empresa e ninguém conseguia ver aquilo a não ser a pessoa que era pega por vítima no mesmo ambiente, gente. Em nome de Jesus. Então, faça isso por você e pelo amor das pessoas que você ama e que caminha com você durante muitos anos. Amém? Mas não deixe que narcisista chega perto da sua empresa disfarçado de pessoas normais, dos seus funcionários, dos teus negócios, né? Ou até eles às vezes chegam até contando uma história, porque às vezes eles contam mesmo uma história para conseguir uma vaga, mas depois você vai ver que atrás daquela história que foi contada não era nada daquilo. Então, antes de você ver muita gente chorar por causa de um comportamento de um narcisista, faça o próprio narcisista chorar primeiro, dizendo não, que não tem vaga para ele, se você perceber que o currículo dessa pessoa está incompleto. Você consegue ligar para o último lugar que a pessoa trabalhou, você não consegue, trocar de telefone, você não consegue falar no último lugar que essa pessoa trabalhou. Faça isso pelo amor de Deus. Você vai evitar de muitos pais de família chorar por perderem os seus empregos de muitos anos. Eles não têm pena, narcisista não tem pena, não tem piedade, não tem misericórdia de ninguém. O que interessa para eles é o momento que eles podem adiantar a própria vida deles, ainda que isso,
vai custar colocar várias famílias para chorar e levar o próprio dono da empresa à queda, à decadência e à perda financeira e também perdendo grandes amigos, tá bom, gente? Em nome de Jesus, ouve mais essa reflexão com o seu coração. Abrace o amigo que é amigo dos amigos. Ajuda pessoas que queiram ser ajudadas, mas pessoas que são tóxicas, que quando chega no ambiente tudo começa a mudar a partir do momento que aquela pessoa pisou. Comece a observar de onde está vindo essa negatividade, repreende isso no nome de Jesus. Chama alguém para orar o ambiente, orar a chave da empresa, orar a chave do seu carro, orar a chave da sua casa, orar a sua entrada, orar a sua saída, orar seus cartões de crédito, orar tudo que está no seu nome. Para que tudo que você venha colocar as mãos para fazer, você prosperará. E nenhum narcisista terá poder de introduzir no meio daquilo que Deus já tem te colocado para você reger, ser honrado e honrar a vida de outras famílias, tá bem? Beijo no seu coração, muito obrigada pela sua paciência, pelo seu carinho e até o próximo vídeo.